Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Lição de número 5, dando sequência à série de estudos que nós estamos fazendo acerca do pentecostalismo, ainda falando acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. Na semana passada nós estudamos um pouco acerca dos dons espirituais, que são dotações, capacitações sobrenaturais do Espírito, que é dada a cada um, visando sempre o que é útil, a edificação do corpo de Cristo. E hoje nós vamos estudar um pouco acerca do fruto do Espírito Santo. Há uma relação entre o fruto do Espírito Santo e os dons espirituais. Nós podemos colocar aqui uma escala de valores e dizer que um é mais importante do que o outro. Como é que nós podemos trabalhar esse tema nesta manhã? Os irmãos acham acerca dos dons, a relação acerca dos dons e do fruto do Espírito Santo. O que é mais importante? O dom ou o fruto? Os irmãos acham? Nenhum, os dois. Os dois são importantes, os dois têm peso, na vida e no ministério cristão, é isso. Então, os dons, irmãos, estão mais relacionados com aquilo que nós fazemos na obra de Deus. E o fruto diz respeito àquilo que nós somos em Cristo. É interessante observar que, olhando para esta realidade e usando aqui uma passagem como ilustração, foi a do rei Ezequias, quando ele adoeceu daquela chaga mortal. O profeta foi até ele e comunicou uma mensagem dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A palavra do Senhor nos diz que o rei Ezequias, ele virou para a parede e ele orou. E na sua oração ele disse: Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença. Irmão, só uma pergunta, mas ele põe a tua casa em ordem, está falando disso aqui, né? Não da casa em si, é isso? Talvez ele estivesse falando não no aspecto espiritual, mas no aspecto político. Ou seja, constitui o teu herdeiro, nomeia os teus conselheiros, porque a tua vida vai cessar e o teu governo vai cessar. Mas a coisa precisa continuar. Parece que é isso que ele está dizendo aqui. Não que o rei estivesse com a sua vida, vamos dizer assim, desregrada, vivendo num momento de pecado. Ok? Mas o que me chama a atenção é a sua oração. Ele diz: lembra-te, ó Deus. A primeira coisa, eu andei na tua presença. E a segunda, eu fiz o que era reto. Então parece que aquilo que nós somos, como vivemos na presença de Deus, isso precede aquilo que nós fazemos. Então parece que eu estou usando isso como uma ilustração para demonstrar que o fruto diz respeito a estar debaixo da influência na presença do Espírito Santo. E os dons, a capacitação que Ele nos dá para que nós possamos trabalhar na seara do Senhor. Ok? Então vamos lá. A verdade prática diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós.
Então nós precisamos recapitular que no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor, nós passamos pelo processo do novo nascimento, a regeneração, a santificação pontual, a adoção, a justificação, são aspectos da salvação que aconteceram na nossa vida. E nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Isso é ponto. Amém? Isso ficou muito claro. Todo crente salvo, por assim dizer, lavado e remido no sangue de Cristo, ele é habitado pelo Espírito Santo. E a habitação do Espírito Santo em nós traz alguns propósitos. O Espírito Santo, ele está neste momento realizando uma obra de reconstrução. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso dá ao ser humano uma dignidade, independente do que ele tenha, independente do que ele possua. A imagem e semelhança de Deus na criatura já dá a ela dignidade. É por isso que nós devemos tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, mesmo que o pecado tenha manchado, que o pecado tenha distorcido essa imagem e semelhança, ali ainda permanece a imagem e semelhança de Deus. E o Espírito Santo então está trabalhando em nós. Eu sempre brinco que o cristão deveria andar com uma plaquinha, eu já falei isso aqui, escrito assim, em obra. Porque o Espírito Santo está trabalhando, desde o momento da conversão até o momento da glorificação. O Espírito Santo estará trabalhando em nós, resgatando essa imagem, resgatando essa semelhança e implantando em nós o caráter de Cristo. Então vamos à introdução do nosso assunto. A introdução do nosso assunto diz assim: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs da igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito Santo. Paulo, ele nos ensina na sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, que antes de nós conhecermos o Senhor, de nós passarmos pela conversão, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós vivíamos segundo o desejo da carne, éramos escravos do pecado e vivíamos sem Deus no mundo. Nós aprendemos isso na lição do trimestre anterior. Então a nossa situação era desesperançosa, desesperadora. Não tínhamos esperança. Mas Deus, pelo seu muito amor, Ele enviou Cristo ao mundo para que Ele pudesse oferecer na cruz do Calvário um sacrifício perfeito, e mediante a fé nos apropriamos desse sacrifício, e a justiça de Cristo, ela é atribuída a nós. Então o Senhor nos declara justos diante da sua presença. Isso é a justificação. Então, outrora nós tínhamos alguns senhores. Nós éramos escravos do pecado, vivíamos sob a influência de Satanás e éramos guiados pelas inclinações perniciosas, malignas da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza adâmica. No momento que você aceitou a Jesus, o que aconteceu? Nesse momento, os seus pecados, eles foram perdoados. A justiça perfeita de Cristo foi
imputada a nós e Deus nos declarou justos. Em relação à culpa do pecado, ela foi retirada. Mas a natureza adâmica pecaminosa, ela permaneceu em nós. Ela foi amortizada, ela foi enfraquecida pela ação da conversão. Mas ela permanece em nós. Ela não foi destruída. Ela só será tragada na glorificação, quando nós recebermos o novo corpo glorificado. Então a natureza pecaminosa deixará de existir. Até lá, ela permanece em nós. Mas o Senhor nos deu o seu Espírito e uma nova natureza do alto. Então o crente, ele passou a viver em um conflito. Porque dentro dele existe uma natureza caída, que é predisposta, ela é inclinada para o mal, mas ele possui agora uma nova natureza que é inclinada para as coisas do alto. Então existe dentro do crente um conflito, uma guerra constante. Romanos capítulo 7, Paulo fala sobre isso. Ele fala do conflito entre essas duas naturezas. A pergunta então vamos ilustrar. É como dois leões que estão nesse momento dentro de você e eles estão se degladiando, eles estão lutando. Qual o leão que irá vencer? O que estiver melhor alimentado. Então, se nós alimentarmos essa nova natureza que nós recebemos, a tendência natural é ela suplantar a velha natureza. Do que eu estou falando? Eu não estou falando de uma coisa subjetiva. Eu estou falando de uma coisa objetiva, de uma coisa que nós experimentamos, irmão Hélio, no nosso dia a dia. Pensamentos pecaminosos, sentimentos de ira, de ódio, coisas que a gente percebe que você fala, poxa, mas eu sou crente, eu sou um obreiro na casa do Senhor, mas de onde vêm esses pensamentos, esses sentimentos? São reflexos da velha natureza. Você tomou uma fechada no trânsito, o camarada, além de te fechar, ele te ofende. Qual é o primeiro sentimento que aflora? De vingança, né? Uma pessoa te faz mal, te persegue, te humilha, te traz um prejuízo. Qual é o primeiro sentimento que vem? Não brota. Parece que aquele negócio estava lá no fundo e de repente vem para a superfície. No momento de ira. Vamos ler uma referência? Salmos 137. O Salmo de 137, ele é uma lamentação, né? É um salmo na categoria dos salmos imprecatórios, tá? Os judeus estão exilados em Babilônia, eles lamentam esta realidade, eles se entristecem com a zombaria e o escárnio dos seus opressores. No verso de número 8 e 9, o salmista ele diz assim: filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizestes.
Aí ele prossegue: feliz aquele que agarrar os teus descendentes ou os teus filhos, os teus bebês, e os despedaçar contra a rocha. Pesado. Ele diz: feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que pegar os seus filhos pelos pés e arrebentá-los contra a rocha. Misericórdia. Misericórdia. Isso aqui não é coisa de crente, não. Mas quem escreveu isso aqui era crente, confiava em Deus. E esse salmo foi movido por quem? Quem moveu o autor para escrever esse salmo? O Espírito Santo. Sabe qual é a diferença entre nós e o salmista? Sabe qual é a diferença aqui? É que o salmista, ele não usa uma máscara diante de Deus. Ele rasga o seu coração e diz: Senhor, o sentimento que vem no meu coração é esse, e eu estou aqui despido diante da tua presença como sou. Nós não. Se eu falar assim com Deus, ele vai dizer: ah, peraí, você? Eu esperava isso do Manuel, mas de você, Robert, nós pensamos assim, como se Deus não conhecesse, meus irmãos, o nosso coração. A pessoa te fez mal, você sentiu ódio, você é humano, né? E qual é o desejo que te vem nesse momento? É o mesmo desejo do salmista. Só que nós não temos coragem de dizer: Senhor, o meu desejo é que um trator passasse em cima dele. Mas eu não tenho coragem de dizer isso. Aí eu dou lugar à ira, o que significa a ira se aplaca, aí vem o arrependimento, vem a tristeza, e você confessa e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas isso acontece. E de onde vem isso? Vem de uma natureza pecaminosa, imperfeita. Isso acontece com você e acontece com o irmão Ezequias. Nós não temos aqui uma capa de supercrentes. Nós somos pecadores perdoados que estamos sendo aperfeiçoados a cada dia pela ação graciosa de Deus. Então a gente não tem que usar uma máscara, um disfarce para tentar esconder alguma coisa do Senhor, porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Até os nossos pensamentos o Senhor conhece. O que nos falta é a coragem do salmista de chegar diante de Deus e confessar isso. Senhor, eu desejei mal. Eu quis ver a desgraça, eu quis ver o mal na vida dele, porque sou imperfeito. Mas me perdoe e me dê graça para conviver com essa realidade. Essa é a postura correta. Então nós estamos vivendo em um conflito. O crente vive esta realidade. E essa questão, como eu antecipei, ela só será resolvida quando Jesus vier. Vamos ler uma referência? É o que eu falo quando eu esqueço a máscara, sabe? Que o pessoal fala que eu estou sem máscara. Eu digo: não, você não está vendo, mas eu estou com um que já veio de berço. E uma das funções do Espírito é arrancar essa máscara, esse disfarce de nós, e revelar de fato quem nós somos. E isso já nos fazer buscar o favor do Senhor, o auxílio do Senhor. Então Paulo, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos. Nós vamos ler a partir do versículo 50. 1 aos Coríntios, capítulo 16, capítulo 15,
versículo de número 50. Paulo está sustentando, argumentando acerca da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque falsos mestres estavam ensinando na igreja em Corinto que a ressurreição era a história da carochinha e que nem mesmo Jesus havia ressuscitado. Paulo disse: logo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque se Cristo, Ele é a nossa esperança. Qual é a esperança? Qual é o fundamento da esperança que eu tenho que um dia irei ressuscitar? Qual é o fundamento dessa esperança? É a ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou e Ele prometeu que nós iríamos ressuscitar também, então esse é o fundamento da nossa esperança. Só que os falsos mestres estavam tentando destruir esse pilar do cristianismo. Então Paulo ele escreve 58 versículos para sustentar o seu argumento, essa doutrina bíblica. Então, a partir do versículo 50, ele diz: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível, esta matéria, se revestir da incorruptibilidade, a glorificação, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, pois foi a morte pela vitória. Aqui é a vitória completa. Aqui é a apoteose da salvação, é a plenitude da salvação, a glorificação. Aí ele continua dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que existe aqui 3 momentos e nós adentramos no corpo da lição. Na antiga vida, antes da cruz, nós vivíamos para pecar. O que nós éramos especialistas em fazer, pastor, antes da cruz? Em pecar. Era impossível não pecar, porque nós éramos escravos do pecado. E o servo, ele procura agradar quem? O seu Senhor. Nós vivíamos na prática, quanto mais, do pecado. Aceitamos a Cristo. Deixamos de ser escravos do pecado e agora somos servos do Senhor, escravos de Cristo. Procuramos agradar ao Senhor, mas ainda temos uma natureza adâmica pecaminosa. Então nós estamos em uma luta, num combate constante contra o pecado. Outrora nós vivíamos para pecar, mas o pecado agora passou a ser um acidente de percurso. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, então o pecado já não é mais uma prática. O pecado é um acidente de percurso.
E se eu pecar, perdi a salvação? Não! Temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. O Espírito Santo nos convence do pecado. Nos arrependemos. O que é arrependimento? Arrependimento não é tristeza pelo sofrimento em decorrência do pecado. Não é isso. Arrependimento é tristeza pelo ato que você cometeu. Estou sofrendo, estou triste porque estou pagando o preço pelo pecado que cometi. Isso não é arrependimento. Arrependimento, biblicamente falando, é a tristeza produzida pelo ato que gerou o sofrimento. Isso é arrependimento. E quando isso acontece, pela mediação, pela intercessão do Senhor, nós confessamos o nosso pecado, o Senhor perdoa os nossos pecados e a nossa comunhão, ela é restaurada com Deus. Mas o que irá acontecer depois da glorificação, quando Cristo vier no arrebatamento nos buscar? A natureza adâmica será destruída e nós seremos a eternidade incapacitados, impossibilitados de pecar. Porque o que nos leva ao pecado que é a natureza adâmica pecaminosa. Uma vez que ela foi aniquilada, destruída, no céu, na eternidade, nós seremos incapazes, pastor, de pecar. Talvez algumas pessoas perguntam, mas vem cá, isso no céu, se alguém pecar, o pecado vai entrar lá novamente? Não. No Apocalipse diz que na Nova Jerusalém não há nada que a contamine. Então, outrora, escravos do pecado, hoje, ainda na presença do pecado e lutando dioturnamente contra ele, na eternidade, livres para sempre da presença do pecado. Dá para glorificar a Deus essa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos na batalha, mas nós olhamos lá para frente e isso produz esperança. Um dia eu serei incapaz de pecar. Louvado seja Deus. Então vamos lá, primeiro ponto. O fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos desse mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Então, o Espírito Santo, ele nos foi dado, irmãos, de uma maneira plena. O Senhor derramou o seu Espírito de uma maneira plena sobre nós, sobre a igreja, e há várias operações. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos ensina, ele nos capacita, ele habita em nós, ele é selo, ele é penhor da nossa herança eterna. Mas o Espírito Santo dentro de nós, é como eu disse, ele está fazendo uma arrumação. Eu vou usar aqui a analogia de uma casa. Imagine que a nossa casa, na velha vida, ela estava completamente desorganizada. A geladeira estava no banheiro, o fogão estava no quarto, a cama estava na cozinha, estava tudo fora de lugar, de uma maneira que a casa era completamente disfuncional. Quando eu aceitei a Jesus, de fato, eu entreguei essa chave a quem, pastor? Ao Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo, ele vai começar a colocar a nossa casa em ordem. Então, quando ele começa a organizar a casa por dentro, automaticamente o exterior, ele sofre uma influência também.
Então, o que diferencia o cristianismo das demais religiões é que as religiões procuram dar o quê? Uma aparência de piedade na casa. Pinta a fachada, muda a grade, mas a casa por dentro continua sendo a velha casa. O cristianismo não. O cristianismo vai no interior da casa e começa a organizar a casa de dentro para fora. E quando o Espírito Santo começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, aí aquele que mentia, o que acontece com ele? Não mente mais. E aquele que roubava? Não rouba mais. Ele trabalha, ele quer trabalhar, ele quer ser produtivo na sociedade e ele quer ajudar aqueles que pouco não têm. O que significa? É que porque o processo começou no seu coração, no seu interior. E quanto mais organizado o interior, melhor o exterior. Então, essa é a questão. O que é o fruto do Espírito Santo? O que é o fruto do Espírito Santo? Ele está dizendo que o fruto do Espírito Santo é o reflexo, o produto de uma ação direta do Espírito Santo, ou seja, da influência do Espírito Santo na vida do crente. Se alguém está em Cristo, ele coloca no condicional. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, quais são as coisas velhas? Os hábitos. Os hábitos, os pecados, o mau comportamento, os vícios, as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Então vamos imaginar aqui uma outra analogia. Esse copo está com água limpa, água mineral. Mas imagine que aqui tenha um charco de lodo fedorento e horrível. E eu fui lá, esse copo está vazio, eu enchi esse copo. De tudo quanto é sorte de impureza, de coisas mal cheirosas estão ali. Essa era a minha vida. Aí eu aceitei ao Senhor. Aí imagine que aqui tem uma caixa d'água bem grande, de água limpa, e uma mangueirinha que foi colocada dentro desse copo. E a água começa a fluir. O que acontece? A água suja vai saindo. A água suja, ela vai saindo, e chega um momento que o copo se torna cheio de quê? Água limpa. Água limpa. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Então ele está fluindo dentro de nós, um processo de limpeza, um processo de purificação. E as coisas velhas, as coisas ruins, elas vão saindo. E o nosso comportamento muda? Sim ou não? Sim. Sim. A nossa maneira de ver o mundo muda? Muda. A maneira de nos relacionarmos com as pessoas muda? Muda. Porque é um processo contínuo. Mas é automático quando você coloca a mangueirinha, numa questão de segundos, a água se torna pura? Não, leva tempo. Demora. Mas a ação da água é perceptível? Da água limpa? Sim. Nós conseguimos perceber que aquilo que era trevas, aquilo que era escuridão, com o tempo vai clareando. E a Bíblia diz que a vereda do justo, como ela é? Ela é como a luz da aurora. Como é que o dia amanhece? Ele tem uma luz plena o dia? Não. Aparece um clarão lá no horizonte. Nós chamamos de aurora, o nascer do sol. E conforme esse clarão vai ganhando, o sol vai subindo, na verdade a terra vai girando, você vai percebendo que essa luz ela vai ganhando intensidade. É isso que acontece na nossa vida. E isso é a ação de quem?
do Espírito Santo no nosso interior. O Espírito Santo não tem interesse em mudar a fachada da sua vida, deixar uma fachada bonita por fora e o interior corrompido. Não, ele trabalha no X da questão, que é a questão do pecado. Ele começa a trabalhar na nossa vida, no nosso coração, que é enganoso e corrupto, e o transforma, e automaticamente há reflexo no exterior. Então continue comigo. Definição: Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo e nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Eu posso olhar para uma pessoa e dizer assim: esse é crente e esse não é? Não. Eu posso fazer isso? Eu tenho mecanismos para isso? Pela aparência? Não. Eu não posso olhar na multidão e dizer: esse é crente e aquele não é. Mas Jesus, ele diz assim: pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pelos frutos. Então, pelos frutos que essas pessoas produzem, eu tenho aqui alguns indícios. Se é crente, se é anorexia, que é o falso crente. Jesus falou sobre isso acerca dos falsos mestres. Ele disse: ninguém colhe uvas de espinheiros. A manga produz o que por natureza? A mangueira produz o que por natureza? Manga. E a jaqueira? Jaca. Então, segundo a natureza, o fruto é evidenciado. Aqueles que andam segundo a carne, eles produzem o que? As obras. E aqueles que andam segundo o Espírito, sob a influência do Espírito, eles produzem o fruto do Espírito Santo. Então, cada árvore produz segundo a sua própria natureza. Então é isso. O fruto do Espírito Santo, ele define. É um resultado e é uma consequência de uma vida influenciada, guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito Santo andam segundo essa influência, eles produzem então o fruto do Espírito Santo. Agora veja o subtópico 2, o fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito. No singular, quando era de se esperar frutos, o missionário Eurico Bergenstein explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, caridade, na versão Almeida corrigida. Diz o missionário: as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor. Então, ao invés de nós categorizarmos aqui o fruto como 9 virtudes distintas, há aqui uma proposição de que, na verdade, o fruto do Espírito Santo é singular, porque o fruto do Espírito Santo é o amor. E as demais
virtudes são desdobramentos do amor. Então, o que seria a alegria? A alegria é o amor exultante. O que seria a paz? A paz seria o amor em descanso, o amor em repouso. Então, seriam desdobramentos do amor. Então, o fruto, o que o Espírito Santo, nesse aspecto, dentro dessa perspectiva, ele produz em nós, é o amor. Mas que amor é esse? É um amor abnegado, é um amor sacrificial. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele pegou um conjunto de leis, tanto as leis civis, cerimoniais e a lei moral, sintetizou e disse que todos esses mandamentos se resumem em dois. Quais são esses dois mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem fizer isso cumpriu toda a lei. Porque o decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras, numa tábua, na primeira tábua, a relação do homem com o seu Criador. Na segunda tábua, a relação do homem com o seu semelhante. Quem ama o seu próximo o rouba? Não. Quem ama o seu próximo, ele pratica o adultério? Não. Quem ama o seu próximo, honra pai e mãe? Sim. Quem ama o seu próximo, cobiça? Quem ama o seu próximo, mata? É isso. Então, esse amor, como fruto do Espírito Santo em nós, é essa capacidade de amarmos e amarmos de uma maneira plena, de uma maneira incondicional. É a capacidade de amar. Aí ele continua. Virtudes. Ele elenca aqui, continue ainda no subtópico 2. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Diz o missionário, as outras virtudes seguintes são reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí ele coloca um outro teólogo aqui, que é o Donald G., chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contrastes com as confusões das obras da carne. Então, essas virtudes, nós vamos encontrá-las em profusão, de uma maneira plena, 100% na pessoa de quem? Na pessoa de Paulo? De Pedro? Não, na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. Então eu estou propondo, eu estou aqui pregando e ensinando que o trabalho do Espírito Santo, ele é imprimir em nós. Impressão quer dizer marca. O caráter de Cristo em nós. Eu falei aqui no trimestre passado sobre sulfite e transparência. Quem se lembra disso? Eu dei até o exemplo que quando nós não tínhamos o recurso do Data Show, era usado um aparelho chamado, acho que era retroprojetor, o retroprojetor. Então pegava-se lá uma transparência, geralmente plástica,
se escrevia sobre ela, geralmente o louvor, que seria cantado de forma congregacional, e colocava nesse aparelho. Ele tinha uma lâmpada por baixo, no espelho, né, pastor? E ele projetava na parede o que estava na impressão. Só que a impressão tinha um custo muito alto e a variedade de hinos é muito grande. Então, quando o hino cansava-se, entre aspas, por assim dizer, de cantar aquele louvor na igreja, e um novo louvor queria se colocar na igreja, pegava-se lá o álcool, colocava-se num pano e pegava a transparência e apagava e escrevia novamente. Por que aquilo que se escreve na transparência consegue se remover? Por que se remove? Porque a transparência, ela é impermeável. O que significa isso? A tinta não penetra, fica na superfície. E uma vez que não penetra, fica na superfície, é fácil de se remover. Agora, se você fizer o mesmo processo no sulfite, aqui foi impresso no sulfite, e o sulfite ele é poroso, ele é permeável, a tinta penetra, e penetra de tal maneira que é mais fácil destruir essa revista do que remover o que foi escrito. É impossível. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que um coração lavado, regenerado pela graça de Deus, ele se torna o quê? Não uma transparência, ele se torna um sulfite. E uma vez que o Espírito Santo imprimiu nesse caráter, nesse coração, o caráter de Cristo, é impossível tirar. É impossível remover. Mas um coração não regenerado pela graça, ele é um coração impermeável. O Espírito tenta imprimir, mas fica só na superfície. Aí vem as lutas, as perseguições, o magnetismo do mundo e apaga desse coração essa escrita, essa impressão. É por isso que o cristão verdadeiro, ele prefere a morte a negar o seu Salvador. É por isso que nas arenas, no grande Coliseu em Roma, muitos cristãos foram despedaçados à espada, arrastados por cães, mortos por fera, mas não negaram jamais o testemunho de Jesus Cristo, porque num coração transformado o Espírito imprimiu o caráter de Cristo, a convicção e a certeza, e eles preferem a morte a renunciar a essa impressão. Fazendo uso aqui de um anacronismo e parafraseando Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. A pergunta é: qual é o material do teu coração? É transparência ou é sulfite? Que espécie de coração está dentro de nós? Um coração superficial, resistente à impressão, ou um coração sensível à ação do Espírito Santo de Deus? Se o coração é de sulfite, inevitavelmente ele vai produzir
as obras da carne. Mas se o coração é sulfite, ele irá produzir, apresentar o fruto do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude nesta manhã e que transforme a cada amanhecer o nosso coração, produzindo no nosso coração a porosidade necessária para que a impressão dessa tinta do alto venha penetrar em nós e a cada dia mais sejamos parecidos com o nosso Senhor. Coisa bonita isso. Eu gosto muito quando eu olho para a antiga aliança e vejo a sunamita abrindo a sua boca e falando com o seu esposo, dando um testemunho acerca de um homem de Deus e dizendo: está vendo esse aí que passa por nós? Esse aí é um santo homem de Deus. Irmãos, esta é a maior honra que um crente pode receber. Bom seria que quando nós passássemos na rua em que nós moramos, as pessoas pudessem dizer umas às outras: esse aí é um verdadeiro cristão. Ele é igual a Cristo. E isso só será possível quando o Espírito Santo tiver completa liberdade